Espíritos. 16. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais. Vossos dias estão cheios de fatos dessa ordem, fatos que não percebeis porque não pensais neles, mas que, com um pouco de reflexão, percebereis claramente. Nota de Erasto: não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Acreditai, porém, na influência que exercem, oculta, constante, gerando em torno de vós mil circunstâncias, mil incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. 17. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal. Não por mim, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado é capaz de fazê-lo. 18. Como conseguiste introduzir aqueles objetos, já que o aposento estava fechado? Levei-os comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, visto que o fato não é explicável. 19. Como fizeste para tornar visíveis estes objetos que, um momento antes, eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto: não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. 20. A Erasto: um objeto pode ser trazido a um lugar completamente fechado. Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material, de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria. Esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos que transporta, mas não penetráveis. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto. Tornando-o invisível, o espírito pode transportá-lo quando quiser e só o liberar no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. As coisas se passam de modo muito diverso com relação aos objetos que compomos. Como neles só introduzimos a matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que esteja. Mas isso só acontece neste caso. Nota: quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Capítulo 6. Manifestações visuais. Pergunta sobre as aparições. 100. Seguramente, de todas as manifestações espíritas as mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Veremos, pela explicação desse fenômeno, que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram sobre o assunto. 1. Os espíritos podem tornar-se visíveis. Sim, principalmente durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. Observação: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, com os quais entra em comunicação. O sonho é apenas uma recordação desse estado. Quando não nos lembramos de nada, dizemos que não sonhamos, mas, nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Tratamos aqui mais particularmente das aparições no estado de vigília. 2. Espíritos que se manifestam à nossa visão pertencem mais a uma categoria do que a outra. Não, podem pertencer a todas as classes, tanto as mais elevadas como as mais inferiores. 3. É permitido a todos os espíritos se manifestarem visivelmente. Todos o podem, mas nem sempre têm permissão ou vontade para fazê-lo. 4. Com que fim os espíritos se manifestam visivelmente?
Isso depende, de acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mau. 5. Como lhes pode ser permitido manifestar-se, quando o fim é mau? Nesse caso é para experimentar as pessoas a quem eles aparecem. A intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. 6. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. 6a. Qual o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que sentem saudades deles, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir assistência para si mesmos. 7. Haveria algum inconveniente para os homens, se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria isso um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Estando um homem constantemente cercado de espíritos, a visão incessante destes o perturbaria, embaraçá-lo-ia em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age com mais liberdade. Quanto aos incrédulos, dispõe de muitos meios para se convencerem, caso queiram aproveitá-los e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes da existência de pessoas que viram e que nem por isso acreditam, pois dizem que são ilusões. Não te inquietes por elas, Deus se encarregará de todas. Observação: haveria tantos inconvenientes em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca ou as miríades de animais microscópicos que pululam à nossa volta e mesmo sobre nós. Conclusão: o que Deus faz é bem feito. Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. 8. Se há inconveniente em vermos os espíritos, porque, em certos casos, isso é permitido. Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, e que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira é suficiente para dar essa prova e para testar a presença de amigos ao vosso lado, porém, não oferece os inconvenientes da visão constante. 9. Nos mundos mais adiantados do que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna mais rara a percepção dos seres etéreos. 10. Será racional nos assustarmos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso do que um ser vivo. Ademais, os espíritos podem ir e vão a toda parte, não sendo necessário que alguém os veja para saber que alguns estão a seu lado. O espírito que queira causar dano a uma pessoa pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, e sim pela influência que pode exercer sobre o pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Observação: as pessoas que têm medo quando estão sozinhas, ou em lugares escuros, raramente se dão conta da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer do que é que tem medo. Deveriam temer muito mais o encontro com homens do que com espíritos, pois um malfeitor é bem mais perigoso quando vivo, do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve certa noite, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que julgou estar na presença de alguém. Sua primeira sensação foi de terror. Certificando-se de que ali não havia ninguém, disse: "Parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila." 11. A pessoa a quem um espírito aparece poderá conversar com ele. Perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e o que podemos fazer para lhe ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, nosso testemunho de comiseração aliviará. Se for um espírito benévolo, é possível que venha com a intenção de dar bons conselhos. 11a. Nesse caso, como o espírito poderia responder?
Algumas vezes ele responde por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. 12. Os espíritos que aparecem com asas realmente as possuem, ou essas asas nada mais são do que uma aparência simbólica. Os espíritos não têm asas, não precisam delas, visto poderem ir a toda parte como espíritos. Aparecem desta ou daquela forma, segundo a maneira pela qual desejam impressionar a pessoa a quem se mostram. Uns aparecerão com os seus trajes habituais, outros envolvidos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual que representam. 13. As pessoas que vemos em sonhos são sempre aquelas cujo aspecto guardamos. Quase sempre são as mesmas pessoas que o teu espírito vai encontrar ou que vêm ao teu encontro. 14. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência das pessoas que nos são caras, para nos induzirem ao erro. Eles só tomam aparências fantásticas para se divertirem à vossa custa, mas há coisas com as quais não lhes é permitido brincar. 15. Por se tratar de uma espécie de evocação, compreende-se que o pensamento possa atrair a presença do espírito em que se pensa. Entretanto, porque as pessoas em quem mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, quase sempre jamais se apresentam a nós em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Nem sempre os espíritos podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho e apesar do desejo que tenhais de vê-los. Causas independentes da vontade deles podem impedi-los de se apresentarem. Frequentemente, é também uma prova, que nem o mais ardente desejo é capaz de vencer. Quanto às pessoas que vos são indiferentes, embora não penseis nelas, é possível que pensem em vós. Aliás, não podeis formar ideia das relações que se contam no mundo dos espíritos. Lá encontrareis novamente uma multidão de conhecidos íntimos, antigos ou recentes, de cuja existência não suspeitais quando despertos. Observação: quando não dispomos de nenhum meio de controle para constatarmos a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à custa da alucinação. Entretanto, quando são confirmadas pelos acontecimentos, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições, que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos, produzidas no momento em que morrem, e que vêm, por meio de sinais diversos, revelar as circunstâncias totalmente inesperadas do seu falecimento. Tem-se visto cavalos empinarem e empacarem, diante de aparições que assustam os seus condutores. Se a imaginação pode desempenhar algum papel entre os homens, certamente ela não representará coisa alguma para os animais. Aliás, se as imagens que vemos em sonho não passassem de efeito das nossas preocupações de vigília, nada explicaria o fato, tão frequente, de jamais sonharmos com aquilo em que mais pensamos. 16. Por que certas visões são mais frequentes quando estamos doentes? Elas também ocorrem quando gozais de perfeita saúde. Na doença, porém, os laços materiais se afrouxam e a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade, permitindo-lhe entrar mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. 17. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certas regiões. Será que alguns povos são mais bem dotados do que outros para receberem este tipo de manifestações? Já fizeste, porventura, um registro histórico de cada aparição? Assim como os ruídos e as demais manifestações, as aparições se produzem igualmente em todos os pontos da Terra, embora apresentem características distintas, de conformidade com os povos entre os quais se verificam. Em alguns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes, enquanto eles são abundantes no seio de outros povos. Noutros, observam-se mais os ruídos e os movimentos de objetos do que comunicações inteligentes,
por serem estas menos apreciadas e procuradas. 18. Porque as aparições ocorrem mais à noite. Não seria efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão por que enxergais as estrelas durante a noite e não as divisais em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição ligeira. Mas é errôneo supor-se que a noite tem alguma coisa a ver com isso. Interrogai as pessoas que tiveram visões e constatareis que a maioria delas se deu durante o dia. Observação: os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa, porém, muitas pessoas deixam de confessá-los por medo do ridículo, enquanto outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosos entre alguns povos é porque aí eles conservam as tradições com mais cuidado, verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade então faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares, o silêncio da solidão, os acidentes do terreno, o canto da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão, em se tratando de imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. O estudo sério do espiritismo leva o homem a se desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição. 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado de êxtase do vidente? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram frequentemente num estado particular, próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. O Livro dos Espíritos, questão 447. 20. É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos. Assim o imaginam, quando, na realidade, é a alma quem vê. A prova disto é que podem vê-los com os olhos fechados. 21. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações, ao sabor do espírito. 22. O espírito propriamente dito pode tornar-se visível, ou isto só lhe é possível com auxílio do perispírito. No estado material em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com auxílio do seu envoltório semimaterial, por meio do qual ele atua sobre os vossos sentidos. Graças a esse envoltório é que eles aparecem, algumas vezes, sob a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, tanto em plena luz como na obscuridade. 23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível. Condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito assume uma disposição especial, sem qualquer analogia para vós e que o torna perceptível. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Em seu estado normal são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem impressionar o nosso tato, deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. 25. Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos. Durante o sono, sim, em estado de vigília, não. Quando estás dormindo, a alma vê-se em intermediário, quando estáis acordados ela sofre, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos corpóreos. É por isso que as condições não são totalmente idênticas nos dois casos. 26. De que depende a faculdade de ver os espíritos, quando estamos acordados?
depende da organização física e da maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. 26a. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício. Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural, do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. Sendo uma faculdade excepcional, a visão geral e permanente dos espíritos não faz parte das condições normais do homem. 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Algumas vezes, sim, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sobre outra aparência que não seja humana. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, mas conservando sempre o tipo humano. 28a. Não podem manifestar-se sob a forma de chamas. Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para testar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Muitas vezes, a chama não passa de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parcela do perispírito, que só se mostra integralmente nas visões. 29. Que pensar da crença que atribui aos fogos fatos a presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida. 29a. A chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Servius Tullius, quando criança, é uma fábula ou foi real? Era real e foi produzida por um espírito familiar, que desejava dar um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiums escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médiums videntes não têm o mesmo grau de vidência. Enquanto aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. 30. Os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? Isto pode acontecer, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em todos os casos, a forma animalesca não passará de uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que um animal verdadeiro, qualquer que seja, pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Observação: somente a superstição pode levar as pessoas à crença de que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente, ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que muitas vezes se veja o que não existe, embora não constitua a única fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, muito inteligente, aliás, que consagrava excessiva afeição a um gato preto, porque acreditava que ele fosse dotado de uma natureza superanimal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, teria compreendido o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, pois a doutrina lhe demonstraria a impossibilidade de tal metamorfose. Ensaio teórico sobre as aparições. 101. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, por meio dos sonhos, são as visões. Os limites deste estudo, porém, não comportam o exame de todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo, dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes, ainda,
São quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para nos dar úteis avisos e salutares conselhos, se são espíritos bons, ou para nos enganar, lisonjeando as nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria que se segue aplica-se aos sonhos, como a todos os outros casos de aparições. Veja-se o Livro dos Espíritos, questões 400 e seguintes. Acreditamos que estaríamos ofendendo os nossos leitores se nos propuséssemos a demonstrar o que há de absurdo e ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. 102. As aparições propriamente ditas ocorrem quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo de plena e inteira liberdade das suas faculdades. Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, inicialmente como uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão delineando. De outras vezes as formas se mostram claramente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se poder descrevê-las com precisão. As maneiras, o aspecto, são semelhantes ao que tinha o espírito quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor nos faça reconhecê-lo, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhum defeito corpóreo, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para provar a sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, porém, se evocarmos como Esopo, por mais existências que tenha tido depois daquela, aparecerá feio e corcunda, com suas vestes tradicionais. Uma particularidade notável das aparições é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com nitidez. É por isso que quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às roupas, compõem-se geralmente de um amontoado de gaze, terminando em longo pregueado flutuante. Completa a aparência uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos, é assim que se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os das pessoas que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Frequentemente, os espíritos mostram atributos característicos da elevação que alcançaram. Os que são tidos por anjos apresentam auréola e asas, enquanto outros trazem os sinais indicativos de suas ocupações terrenas. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. O semblante dos espíritos superiores é belo, nobre e sereno. A aparência dos mais inferiores denota alguma coisa de feroz e bestial, trazendo ainda, algumas vezes, os vestígios dos crimes que praticaram, ou dos suplícios que padeceram. A questão do traje e dos objetos acessórios com que os espíritos aparecem é talvez a que mais surpreende. Voltaremos a essa questão em capítulo especial, porque ela se liga a outros fatos muito importantes. 103. Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em alguns casos poderíamos compará-las à imagem que se reflete num espelho sem aço, cuja nitidez não impede que se vejam os objetos que lhe estão por detrás. Geralmente, é assim que os médiuns videntes as percebem. Eles as veem ir e vir, entrar num aposento, sair dele e circular por entre a multidão, assumindo ares de quem participa de tudo que os homens fazem à sua volta, interessando-se por tudo e ouvindo a conversa de todos. Pelo menos, é desse modo que se comportam os espíritos mais comuns. Com frequência são vistos a se aproximar de uma pessoa para soprar ideias ou exercer uma influência qualquer, consolando-a, se são espíritos bons, zombando dela, se são espíritos maus, e se mostrando tristes ou satisfeitos com os resultados obtidos. Em resumo, tais espíritos constituem a cópia perfeita da sociedade do mundo material.
É esse o mundo oculto que nos envolve, dentro do qual vivemos sem perceber, como vivemos em meio das miríades de seres do mundo microscópico, sem desconfiar de coisa alguma. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência não suspeitávamos. O Espiritismo, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que, por sua vez, também constitui uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível e conhecer os seus hábitos, assim como um povo de cegos pode estudar o mundo visível, auxiliado por alguns homens que gozem da faculdade de ver. Veja-se adiante, no capítulo referente aos médiuns, o item que trata dos médiuns videntes. 104. Quando o espírito deseja ou pode aparecer, reveste por vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão, levando o observador a crer que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, o que significa que podemos tocar, palpar e sentir, na aparição, a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo tato. Se pudéssemos atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, a dúvida já não seria possível quando conseguimos segurá-la, palpá-la, e quando ela mesma nos segura e abraça. Os casos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que têm havido nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os relatos históricos acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Aliás, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos, quando se conhece a maneira pela qual se produzem e quando se compreende que, longe de representarem uma derrogação das leis da natureza, nada mais são do que uma nova aplicação dessas leis. 105. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível. Isso é comum a uma porção de fluidos que sabemos existir, mesmo que jamais os tenhamos visto. Entretanto, ele pode também, à semelhança de certos fluidos, sofrer modificações que o tornem imperceptível à vista, seja por meio de uma espécie de condensação, seja devido a uma mudança na disposição de suas moléculas. Aparece-nos então sob uma forma vaporosa. A condensação pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos entender esse processo, assimilando-o ao do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como sucede com os nossos gases. O espírito só nos aparece depois de ter imprimido ao seu perispírito as condições necessárias para torná-lo visível. Mas, para isso, não basta sua vontade, pois a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido específico do médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visão dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que haja entre eles uma espécie de afinidade e, talvez, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito, além de outras prováveis condições que desconhecemos. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de aparecer para aquela pessoa, o que nem sempre lhe é concedido,
ou só é permitido em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. 106. Outra propriedade do perispírito inerente à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não existe lugar, por mais fechado que seja, capaz de impedir a entrada dos espíritos. Eles visitam o prisioneiro na sua cela com a mesma facilidade com que visitam um homem em pleno campo. 107. As aparições no estado de vigília não são raras nem constituem novidade. Elas se produziram em todos os tempos e a história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado, tamanha é a frequência com que ocorrem nos dias de hoje. Muitas pessoas as tiveram e as tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes as aparições não trazem um fim determinado, mas, em geral, podemos dizer que os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações, pois é bastante reduzido o número de pessoas que não conheçam alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não pode dar margem a qualquer dúvida. Espíritos glóbulos. 108. Às considerações precedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos de óptica, que deram origem ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre o ar apresenta limpidez absoluta e há ocasiões em que as correntes das moléculas aeriformes são perfeitamente visíveis, assim como a agitação que nelas produz a ação do calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta-nos citar esta opinião, para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual devemos estar igualmente prevenidos. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que perderam alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e distância, por efeito do aumento da refração, a aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. No seu entusiasmo, elas tomavam como figuras os matizes da irisação, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. Bastaria uma simples observação, feita por elas mesmas, para reconduzi-las ao terreno da realidade. Afirmam aquelas pessoas que esses discos, ou medalhões, não somente as acompanham, como seguem todos os seus movimentos, vão para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ou então param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada a tem de surpreendente. Como a sede da aparência no globo ocular, ela tem que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, seríamos forçados a admitir que o papel que desempenham é mecânico demais para seres inteligentes e livres, além de muito cansativo, mesmo para espíritos inferiores. Portanto, e com mais forte razão, trata-se de um papel incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. É verdade que algumas pessoas tomam por espíritos maus os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão o fato de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Sua razão é bem simples. Como dissemos, os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, se acham em suspensão e tendem sempre a descer. Sobem quando impelidos pelo movimento dos olhos, porém, chegados a certa altura, os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. A mobilidade deles é extrema,
pois basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem. Enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se poderá ver no fato mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Dá-se a mesma coisa com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração dos músculos do olho, e que são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois geralmente se limitam à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões só podem resultar de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática faculta, compreenderá tudo o que elas têm de pueril. Do mesmo modo que combatemos as teorias arrojadas com que se atacam as manifestações, quando essas teorias decorrem da ignorância dos fatos, também devemos destruir as ideias falsas, que denotam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, causam mais dano do que bem, com relação aos incrédulos, já naturalmente predispostos a buscar o lado ridículo das coisas. 109. Como se vê, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave que explicou uma porção de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por novo caminho, ao lhe tirar todas as características do maravilhosa. Foram os próprios espíritos, e eles mesmos nos indicaram o caminho, que explicaram a ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos também a explicação de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Quanto mais nos inteirarmos de suas causas fundamentais, tanto melhor as compreenderemos. Bem compreendido aquele princípio, facilmente o aplicaremos aos diversos fatos que se apresentam à observação. 110. Longe estamos de considerar a teoria que apresentamos como absoluta e como sendo a última palavra da doutrina. Novos estudos sem dúvida completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Mesmo sendo uma hipótese, não se lhe pode negar o mérito da racionalidade e da probabilidade e, como tal, vale tanto quanto todas as explicações que os negadores oferecem, para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Teoria da alucinação. 111. Os que não admitem a existência do mundo incorpóreo e invisível julgam explicar todos os fenômenos espíritas com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim hallucinare, errar, que vem de hallucem. Mas, ao que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Até parece que a óptica e a fisiologia não têm mais segredos para eles. Entretanto, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em determinadas circunstâncias? Querem explicar todos os fenômenos pelas leis da matéria. Que o façam, mas que deem, com auxílio dessas leis, uma teoria da alucinação. Boa ou má, será sempre uma explicação. 112. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Ela os atribui a um efeito da imaginação, mas não nos diz o que é a imaginação, nem como se dá a produção dessas imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Equivale a explicar uma coisa que não é conhecida, por outra mais desconhecida ainda. A questão, portanto, ainda está por resolver. Dizem ser uma recordação das preocupações da véspera. Porém, mesmo que se admita esta solução, que nada resolve, ainda restaria saber qual o espelho mágico que conserva assim a impressão das coisas.
Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais, que a pessoa nunca viu no estado de vigília e nas quais jamais pensou? Só o Espiritismo nos poderia dar a solução desse estranho fenômeno, que passa despercebido em razão da sua própria vulgaridade, como sucede com todas as maravilhas da natureza que não merecem do homem a devida atenção. Os sábios não se dignaram de ocupar-se com a alucinação. Entretanto, quer seja real, quer não, ela constitui um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua inabilidade. Se algum dia um sábio resolver dar desse fenômeno, não uma definição, entendamo-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se a sua teoria resolve todos os casos, sobretudo se não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte. Isso esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso. Como, porém, é muito frequente, o acaso não se presta a essas reincidências. Se ao menos aquele que viu a aparição tivesse pensado que a pessoa que lhe apareceu estava prestes a morrer, tudo bem. Mas, quase sempre, quem aparece é justamente a pessoa em quem menos se pensa. Logo, a imaginação não se aplica ao caso. Mais difícil ainda explicar, pela imaginação, as circunstâncias em que se deu a morte, quando não se tem a menor ideia do que de fato aconteceu. Mas, retrucarão os partidários da alucinação, a alma, se aqui existe uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades se exaltam. Estamos de pleno acordo, porém, quando o que ela vê é real, já não pode haver ilusão. Se, na sua exaltação, a alma vê uma coisa que não está presente, é que ela se transportou para aquele lugar. Ora, se a nossa alma pode transportar-se para junto de uma pessoa ausente, por que não poderia a alma dessa pessoa transportar-se para junto de nós? Dignem-se eles, na sua teoria da alucinação, de levar em conta estes fatos, e não se esqueçam de que uma teoria, a que se podem opor fatos que a contrariem, é necessariamente falsa ou incompleta. Enquanto aguardamos a explicação que os partidários da alucinação venham a oferecer, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. 113. Os fatos comprovam que há aparições verdadeiras, perfeitamente explicáveis pela teoria espírita e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, não haverá alucinações, no sentido que se atribui a esta palavra. Sem a menor dúvida. Qual a sua origem? Os espíritos aqui irão nos apontar o caminho, pois parece que a explicação do fenômeno está toda nas respostas que eles deram às seguintes perguntas. 1. As visões são sempre reais. Não serão, algumas vezes, refeito da alucinação? Quando se veem, por exemplo, em sonho ou de outra maneira, o diabo e outras coisas fantásticas, que não existem, não será isso produto da imaginação? Sim, algumas vezes. Quando alguém se deixa impressionar por certas leituras ou por histórias de feitiçaria, ao se lembrar mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas já dissemos também que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, pode assumir todas as formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode aparecer com chifres e garras, se assim o desejar, para se divertir à custa da credulidade daquele que o vê, do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa. 2. Poder-se-ão considerar como aparições as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas, quando estão levemente adormecidas, ou quando apenas fecham os olhos. Quando os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver longe, ou perto, aquilo que não lhe seria possível ver com os olhos. Com muita frequência, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, cujos vestígios conserva, como conserva os dos sons.
O espírito liberto vê então no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram como numa chapa fotográfica. A variedade e a mistura dessas impressões formam conjuntos estranhos e fugazes, que se desfazem quase imediatamente, apesar dos esforços que se façam para retê-los. É uma causa semelhante que se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Admite-se que a memória seja o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões, tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Eis um mistério impenetrável, porém não mais estranho do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar e que, no entanto, se conservam distintas. Num cérebro saudável e bem organizado, essas impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, elas se apagam e se confundem, daí a perda de memória ou a confusão das ideias. Isto ainda parecerá menos extraordinário se admitirmos, como admite a frenologia, uma destinação especial a cada parte e, até mesmo, a cada fibra do cérebro. As imagens que chegam ao cérebro através dos olhos deixam ali uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro, como se o tivesse diante de si. Trata-se de uma questão de memória, pois nada se vê. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro e torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais a chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espírito. É assim que lá encontra de novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, já que estas últimas também deixam impressões. A alma, pois, vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. Em condições normais essas imagens são fugazes, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, porém, no curso de doenças o cérebro se acha mais ou menos enfraquecido, o equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto outros permanecem de certa forma paralisados. Daí a persistência de certas imagens, que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como acontece no estado normal. Eis aí a verdadeira alucinação e causa principal das ideias fixas. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma lei muito conhecida, inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais, embora nos fosse necessário lançar mão da intervenção da alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória para este fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, já que nos apoiamos em um princípio que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria das criaturas, desde que houve homens na Terra. A negação de alguns, portanto, não pode constituir lei. Nossa explicação é boa. Apresentamos a nossa pelo que ela possa valer, em falta de outra aí, se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto não aparece coisa melhor. Tal como foi dada, pode explicar todos os casos de visão? Claro que não. Desafiamos, porém, os fisiologistas a apresentarem uma explicação que, do seu ponto de vista exclusivo, resolva todos os casos, já que nada dizem quando pronunciam as palavras sacramentais, superexcitação e exaltação. Sendo assim, e levando-se em conta que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar todos os fatos, é que existe alguma coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se a aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns poderiam contradizê-la. É, porém, legítima, desde que restrita a alguns efeitos. Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração.
114. A bicorporeidade e a transfiguração são variedades do fenômeno das manifestações visuais e, por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que deles se pode dar, que não estão fora dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recobra parcialmente a sua liberdade, isto é, isola-se do corpo, e foi nesse estado que, em muitas ocasiões, tivemos a chance de observá-los. Mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que já narramos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Há fatos bastante positivos, que não podem deixar qualquer dúvida a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos, que conhecemos pessoalmente e cuja exatidão podemos garantir. Aliás, se consultarem as suas recordações, todas as pessoas haverão de registrar outros fatos análogos. Aparições de espíritos de pessoas vivas. 115. A mulher de um amigo nosso viu inúmeras vezes entrar no seu quarto, durante a noite, houvesse ou não claridade, uma vendedora de frutas da vizinhança, que ela conhecia de vista, mas com quem jamais havia falado. Essa aparição lhe causou grande pavor, não só porque na época em que se deu ela não conhecia o espiritismo, como também porque se repetia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e provavelmente dormia naquela hora. Assim, enquanto o seu corpo material repousava na sua casa, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, se dirigia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que não se sabe. Diante de tal fato, um espírita familiarizado com esse tipo de fenômeno já teria interrogado a aparição, mas a referida senhora nem mesmo teve essa ideia. Invariavelmente a aparição se desfazia, sem que ela soubesse como, certificando-se aquela dama, após cada desaparecimento, de que todas as portas estavam bem fechadas, de modo que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Esta precaução lhe deu a prova de que estava completamente acordada na ocasião e de que não fora joguete de um sonho. De outras vezes ela viu, da mesma maneira que havia visto a vendedora de frutas, um homem que lhe era desconhecido. Certo dia viu seu próprio irmão, que se encontrava na Califórnia. A aparência era tão perfeita, tão real, que no primeiro momento ela acreditou que o irmão havia regressado. Quis dirigir-lhe a palavra, mas logo o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo para isso. Uma carta recebida depois lhe trouxe a prova de que o irmão, que ela vira antes, não havia morrido. Essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas, como já dissemos, naquela época ela ainda não ouvira falar de médiums. 116. Outra senhora, que reside no interior, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade com o qual já havia se encontrado algumas vezes em reuniões sociais, embora não existissem relações mais estreitas entre ambos. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e, de vez em quando, tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpreendida com semelhante visita àquela hora, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o senhor lhe fez sinal para que não falasse e tratasse de dormir. Tentou falar com ele várias vezes, mas, com o mesmo gesto, era sempre impedida de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do referido senhor, mas em hora conveniente. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os moldos eram os mesmos. Certa de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Bastante surpreso, o homem declarou que há muito tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas,
Compreendeu o fato que se passara, mas, não querendo entrar em maiores explicações com ele, limitou-se a dizer que provavelmente havia sonhado. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas. O que é certo, entretanto, é que aquela senhora não dormia, como também não dormia outra de que já falamos. Então é porque sonhava acordada, ou teve uma alucinação.